Vamos falar então agora do fluido baroclínico. No fluido baroclínico, a gente já sabe, ao contrário do fluido barotrópico, né, a densidade não é função apenas da pressão, tá? Então, nesse caso, essa razão aí não é mais constante, ela muda, né? Eu não posso aproximar isso para uma constante. Aqui eu escrevi de uma outra forma, estou escrevendo a densidade, né? Estou pegando o inverso da densidade, que é o alfa, que o alfa é 1 sobre ρ, tá? Então, estou escrevendo aqui isso em função do alfa, que é 1 sobre ρ. Então, alfa dp, e isso aqui é diferente de zero. Essa integral é diferente de zero. E aí a coisa vai ficar bem legal. A gente já viu, eu falei lá para vocês, que sempre que eu tenho o produto, né, do gradiente, produto interno de um gradiente por esse dl, isso é a diferencial dessa alguma coisa. Então a gente sabe que dp é o gradiente, eu vou fazer o contrário do que eu fiz antes, né? Antes eu usei essa identidade para transformar isso em dp. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou pegar esse dp e vou transformar no produto. Por um motivo simples, vou usar um teorema que é muito bacana, assim, um dos teoremas da matemática, assim, talvez mais incríveis, tá? Que é o teorema de Stokes. Então, a gente vai escrever, né, esse termo da seguinte forma: a integral do circuito fechado desse produto alfa dp, vou usar essa relação aqui, vou substituir, então, o dp por gradiente de p interno dl. Vou resolver essa integral aqui no lugar daquela primeira. E vou aplicar o teorema de Stokes. O que é o teorema de Stokes? O que o teorema de Stokes faz? Ele pega uma função que é uma integral de linha, tá? Essa integral em torno de um circuito fechado, chamada integral de linha, tá? Então ele pega essa integral aqui, que às vezes é indigesta para resolver, tá? E aplica nessa integral uma relação que relaciona. Isso aqui é mais ou menos trabalho, né? Eu tenho uma determinada força aqui multiplicada por um deslocamento, isso é equivalente a um trabalho. Eu transformo essa integral de linha numa integral de superfície. Vocês vão ver isso aqui como S, muitas vezes, né? S de superfície. Eu coloquei A para não ficar amarrado na questão que tem que ser uma superfície, mas esse A representa uma superfície. Ele relaciona, né, o teorema de Stokes, então ele vai relacionar essa função aqui, que é um trabalho, com um operador, que é o operador rotacional. Eu vou calcular o rotacional, né, desse vetor aqui. Isso é um vetor, né? Eu tenho alfa vezes um gradiente, então isso é um vetor. Eu vou aplicar o rotacional desse vetor e vou integrar não mais na linha, né, no circuito, mas em toda a superfície. Esse teorema é muito legal, porque essa superfície ela pode ser qualquer, inclusive um plano. Se isso for um plano, esse teorema de Stokes vira o teorema de Green, né? Que funciona do mesmo jeito. O rotacional num plano vai ser o teorema de Green, mas se eu tenho uma superfície qualquer, ela é o teorema de Stokes. Então, eu vou usar essa relação. E por que isso é importante, é legal fazer? Quando eu calculo rotacional, às vezes eu tenho vetores que são muito complicados, assim, né? E o rotacional, ele, de certa forma, ele simplifica isso. Na maior parte das aplicações, quando você faz esse procedimento, você simplifica o problema. Mas vamos lá. Então, vou aplicar o teorema de Stokes. Né? É o seguinte, vou transformar, então, a minha integral de linha, né, que é alfa gradiente de PdL, nessa integral de superfície rotacional desse vetor, que é alfa gradiente de P, vezes aqui o diferencial de área. Se a gente fizer isso, tá? Eu vou abrir esse produto, eu posso escrever isso é uma identidade vetorial, tá? Então, eu posso escrever essa multiplicação aqui da seguinte forma. Tem um componente aqui que é o alfa vezes o rotacional do gradiente. E por que eu vou fazer isso? Porque eu não sou bobo. Rotacional do gradiente vale quanto?
vale zero, tá? O rotacional de qualquer gradiente vale zero. Então, eu vou eliminar uma parte do problema aqui. Esse é meu objetivo. E um outro termo, eu vou relacionar um produto vetorial entre dois gradientes. O gradiente de densidade, de certa forma, e o gradiente de pressão. Esse é o meu objetivo, por isso que eu fiz essa manipulação aí. Então, dessa forma, eu vou escrever a variação da circulação assim, ó. A variação da circulação era o alfa-dp, né, no fluido baroclínico. Esse alfa-dp eu vou escrever como um produto aqui, né, o dp, eu escrevo como esse produto escalar, é o gradiente de P vezes o dl, que eu, usando o teorema de Stokes, eu vou escrever na forma de uma integral de superfície envolvendo um produto vetorial de dois gradientes. Por que eu faço isso, né? Então, essa seria a forma de obter a variação da circulação num fluido baroclínico. Isso aqui é o teorema da circulação de Bjerknes aplicado a um fluido baroclínico. Tá? Uma outra forma do teorema de Bjerknes. Né? A gente antes escrevia lá, né, o termo solenoide, agora aplica esse termo aqui, usando essa multiplicação vetorial entre dois gradientes. Posso escrever isso aí de um outro jeito, né? Lembrando que o produto vetorial, né, ao contrário no produto interno, eu uso o cosseno, no produto vetorial eu uso o seno, mas é a mesma coisa. O que é o produto vetorial? É o módulo de um vetor, vezes o módulo do outro vetor, vezes o seno do ângulo entre eles. Tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui um campo de pressão na vertical, mostrando aqui as isolinhas, de tal forma que a gente sabe que a pressão mais alta está mais próxima da superfície. Então, P1 aqui é a pressão mais alta para mim, e P5 seria a pressão mais baixa. Tá? Então, eu tenho a alta pressão e a baixa pressão nesse sentido. Para onde aponta o gradiente, então? O gradiente aponta sempre da baixa para alta, do baixo valor para o alto valor. Então, o gradiente de P aponta nesse sentido. Então, tem aqui o gradiente de pressão. Tá? Então, o gradiente de pressão está apontando nesse sentido aqui. Para onde aponta a força? A força do gradiente aponta para cima, mas o gradiente aponta para baixo. Tá? Nós vamos pegar ali, gradiente. Agora vamos cruzar isso daqui. Lembra o que é um ambiente baroclínico? É aquele em que as superfícies de pressão cruzam as superfícies de densidade. Eu posso escrever a densidade, eu posso escrever o inverso da densidade, que é o alfa. Eu vou escrever o alfa. Então, imagina aqui que eu tenho, então, os alfas diferentes aqui, de tal forma que o alfa cresce no sentido dos números aqui. Ao contrário do que eu fiz aqui. Aqui o alfa 1 é menor do que o alfa 5. Se o alfa é maior aqui, a densidade é mais baixa desse lado e é mais alta aqui, o que faz sentido, né? Quanto mais próximo da superfície, mais alta a densidade. À medida que você sobe na atmosfera, a densidade vai diminuindo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o gradiente do alfa, né? Então, se aqui é o valor mais baixo e aqui é o valor mais alto, o gradiente do alfa aponta no sentido do mais baixo para o mais alto. Então, está aqui o gradiente de alfa. Lembrando que aqui eu tenho, então, baixa densidade e aqui embaixo eu tenho alta densidade. Só para a gente situar isso na nossa condição da atmosfera. Muito bem. Então, o que significa? Significa que eu tenho baroclinia aqui, né? Eu tenho pressão cruzando densidade, cada cruzamento aí vai representar para mim uma isoterma, certo? Então eu tenho gradiente de temperatura. O que vai acontecer? Surge, então, uma circulação. Aqui eu tenho o ângulo, né, entre os dois vetores, tá? Lembra da expressão lá, que era módulo de P, do gradiente de P, vezes o módulo do gradiente do alfa, vezes o seno do ângulo entre os dois, que é o beta. Vai surgir, então, uma circulação. Para que serve essa circulação? Por que essa circulação aparece? Porque a natureza percebe essa situação baroclínica e, apesar da situação baroclínica ser extremamente importante para a gente,
A natureza quer equilíbrio. Equilíbrio. O que a natureza vai fazer? Gera uma circulação. Qual é o objetivo da circulação? Pegar essas duas superfícies que estão se cruzando e trazê-las paralelas. Transformar um ambiente baroclínico num ambiente barotrópico. Esse é o objetivo da atmosfera, esse é o objetivo da circulação. A circulação surge para eliminar a baroclinia. Olha só, é a criatura destruindo o Criador, né? A baroclinia criou a circulação, e a circulação aparece para eliminar a baroclinia e transformar o ambiente em barotrópico. E veja, né, que negócio legal, porque é uma forma da gente ver, né? Você veja, o que é o produto vetorial? Por que tem esse seno ali? O ângulo entre os dois, né, vai exatamente dar essa situação. Se eles são paralelos, se o ângulo é 0 ou 180, não vai acontecer nada. Tá certo? Então eu preciso que haja uma diferença entre esses dois vetores, para que o produto vetorial atue gerando uma força, e essa força vai tentar eliminar justamente o motivo dela ter aparecido, que é o ambiente baroclínico. Então é isso que vai acontecer. A circulação serve para isso, ela serve para pegar excesso de energia de um lugar e jogar num lugar que tem pouca energia, de tal forma que você equilibre as coisas. E isso acontece com qualquer sistema físico. Então é isso. Mas não é legal, gente? A natureza atua desse jeito. Por que existe uma nuvem? Por que uma nuvem se forma? Ela se forma para tirar a energia de um lugar e jogar no outro. Por que a brisa se forma? Para tirar a energia que está sobrando num lugar e jogar no outro. Né? E com isso fazer o sistema ficar equilibrado. Por que não consegue nunca atingir um equilíbrio permanente? Por quê? A Terra está em rotação, ela translada em torno do Sol e as faces da Terra são aquecidas de maneira diferente, porque existe heterogeneidade na superfície, então a superfície aquece de maneira diferente, porque existe continente, existe oceano, então um aquece de maneira diferente. O sistema não foi feito para ser equilibrado, né? Ele foi criado de alguma forma para ser desequilibrado. Mas é legal. Muito bem. Até aqui estava tudo fácil, porque a gente considerou um sistema que a Terra não estava em rotação, né? Como é que fica, então, quando a gente considera que a Terra está em rotação? Mas ainda não vou piorar de todo o nosso problema, não. Eu vou continuar desprezando o atrito, tá? Então, para um caso em que a gente tem uma Terra em rotação, a gente vai escrever a equação de momento um pouquinho diferente. Na verdade, o que a gente vai incluir nesse caso? A gente vai incluir o Coriolis, tá? Que eu vou reescrever aqui nessa forma, tá? Eu tenho o produto, né, vetorial entre esse versor K, que é o versor que aponta na vertical, tá? E as componentes só vai ser diferente de 0 isso quando eu estiver falando de I e J, né? Porque se K com K dá 0, né? O produto vetorial de K com K é 0. Então, K só vai ser diferente de 0 quando o V for, quando esse Vzão for U ou quando ele for V. Quando ele acontecer na direção zonal ou quando ele acontecer na direção meridional. Certo? Caso contrário, esse termo é 0. Na vertical, o F a gente despreza. Justamente por conta dessa equação, dessa expressão. Tá? E os outros termos são os mesmos. Eu tenho um gradiente de pressão aqui, né? O força do gradiente de pressão. E tenho aqui o gradiente do geopotencial, que é a gravidade. Tá? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. O que a gente fez? Nós integramos e multiplicamos por dl. Por quê? Eu quero calcular a circulação. Não é isso? Muito bem. Então, se eu integrar dv dt dl, eu vou integrar aqui o gradiente de pressão, integro o Coriolis e integro o geopotencial. Muito bem. Vejam que aqui, ó, o Coriolis, a gente não vai ter aquela vantagem de poder simplificar com a diferencial, porque não tem o gradiente aqui multiplicando, eu só tenho no gradiente de pressão e no geopotencial, tá?
Então, esse termo do Coriolis, ele é meio indigesto, ele vai ficar aí me enchendo o saco por um tempo. Mas a gente já vai dar um jeito nele. Aliás, como é que a gente vai dar um jeito nele? Vou calcular o produto vetorial, vou calcular um rotacional aqui em cima desse cara. Vou usar de novo, né, o artifício de calcular um rotacional, porque isso facilita a nossa vida. Então, aqui, de novo, eu vou fazer aquela manipulação, né? Então, eu posso trocar, né, onde der, eu vou trocar o V de o gradiente de alguma coisa dl pelo diferencial de alguma coisa, vai funcionar aqui e aqui, não vai funcionar no meio. Mas a gente fica, então, com essa expressão. Então, eu tenho a variação da circulação, vai ser o termo solenoidal aqui, Coriolis, geopotencial. A gente já sabe o que acontece com esse termo, isso é um diferencial exato. Então, esse termo aqui, assim como antes, foi embora. Então, a gente fica aqui com a variação da circulação no tempo, vai ser o termo pressão-densidade, solenoide, menos aqui o termo de Coriolis, tá? Vou aplicar novamente o teorema de Stokes, porque eu não sou bobo, então vou fazer aquela conversão aqui, né? E vou fazer o seguinte, vou pegar esse produto, que é um vetor, né? Lembrando que aqui é um produto vetorial, então isso aqui é um vetor. Um vetor vezes dl, numa integral de linha fechada, eu posso converter numa integral de superfície se eu aplicar o rotacional do vetor nessa integral de superfície. Então é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero facilitar a minha vida. Então vamos fazer isso. Como é que a gente resolve se integrando aqui, né? Vou aplicar, vou fazer continhas aqui. Primeiro eu vou multiplicar o K por VF. Lembrando que VF é o quê? Esse V é U na direção I, V na direção J, W na direção K. Muito bem. Então, K vezes isso, eu escrevi aqui o vetor V, né? Multiplicado por F. F eu poderia até ter tirado aqui, porque o F é constante, mas deixei aqui dentro o F, porque eu vou brincar com esse F lá dentro depois da equação. Então, a gente vai escrever isso lá, ó. Rotacional de quem? FUJ menos FVI, mais zero. Tá? Simplesmente fiz o produto vetorial aqui entre o versor K e esses três componentes aqui, I, J e K. Beleza, agora eu tenho que aplicar o rotacional. Como é que eu aplico o rotacional? Eu uso a matriz, né? Que matriz é essa? Eu tenho I e JK, são as três direções. O vetor, que é o nabla aqui, né? Que é del del x mais del del y mais del del z. E o vetor, que está aqui. Na direção x, eu tenho FV, menos FV, né? Está aqui, ó. Menos FV. Na direção J, eu tenho FU, então está aqui o FU. E na direção Z, eu tenho zero. Tem várias maneiras de resolver essa matriz. Eu gosto de resolver o determinante, né, dessa matriz. Eu acho que o jeito mais fácil é você copiando essas duas colunas aqui para o lado de cá, então eu vou fazer isso. Mas dá para fazer do jeito que você quiser. Enfim, joguei aqui, e aí eu vou pegar, então, né, o produto, tudo que é positivo, menos tudo que é negativo. Então, vou pegar aqui primeiro a parte positiva. Então, vai ser del del y de zero na direção I, que é zero. Del del z de menos FV na direção J. Del del x de FU na direção K. E depois vou fazer no outro lado. Del del x de zero, então esse termo é zero. Del del z de FU na direção I. E del del y de FV na direção K. Então, vou escrever isso, está aqui. Ó. Dois termos foram para zero e os outros termos estão resolvidos aqui. É assim que eu calculo o determinante. Veja que eu tenho dois termos em K aqui, né? Vamos juntar os dois? Então, coloquei esses termos aqui em evidência. Tá? Então, ficou menos F du du z na direção I, menos F na direção J, né? E eu tenho esse termo aqui na direção K. O F na vertical, a variação do F na vertical, então eu tenho essas derivadas aqui em Z. Esses caras em Z, o F não interessa. Então, esses dois termos aqui, eles vão embora. Tá? Então, eu fico só com essa parte da integral, com as derivadas em torno de x e de y.
dessa forma. Então, eu fico com essa expressão. A minha integral vai ficar, então, a integral diária. Lembra que tinha um sinal negativo lá na frente. Então, continuo com o sinal aqui, de fu dx mais f dv dy mais df dy dv. Muito bem. Vou manipular essa equação 18 para escrever da seguinte forma. Ó. Vou pegar, como eu tenho aqui, ó, veja que eu tenho o termo que eu posso separar, né, em variação horizontal. Então, por exemplo, esse aqui, ó, du dx dv dy. Eu posso pegar isso que nada mais é do que o divergente horizontal, né? Então, vou separar essa contribuição do divergente horizontal, ó. F vezes o divergente horizontal de v, dA, tá? Menos o outro termo, ó, o outro termo é esse aqui, ó, df dy vezes o v. É a variação do Coriolis, do parâmetro de Coriolis, na direção meridional. É a variação de f com a latitude, tá? Então tá aqui, ó, eu escrevi esse cara como beta, né? Vezes o v dA. Esse beta, né, é a variação do Coriolis com a latitude. Então, à medida que você sai do equador, o F é zero, aí você vai indo para o polo, esse F vai aumentando e a força de Coriolis vai aumentando. Esse é o beta, tá? É o efeito beta. Simplesmente separei. Agora eu vou substituir esses dois caras lá de volta na nossa equação, né? Para a circulação. Lembrando que tinha uma parte que era o solenoide, isso continua. Então, peguei simplesmente aquele termo de Coriolis e escrevi aqui de uma outra forma. Então, eu tenho que a variação da circulação em relação ao tempo vai ser esse termo aqui, menos esse, menos esse. Vamos entender cada um desses termos. Esse primeiro termo é o termo solenoidal, né? É o solenoide, é igual a hélice do avião, né? Você tem um termo que contribui tridimensionalmente, varia o termo solenoide, pressão, densidade, tá? Gera circulação. O segundo termo aqui é um termo que tem uma divergência, né? Divergência horizontal, ó. Tem um cálculo aqui que é um divergente. O que acontece com esse termo? Se eu tenho divergência, quer dizer, se esse termo aqui for positivo, que significa que eu tenho divergência, eu vou intensificar anticiclonicamente a circulação. Se ele for negativo, significando que ele tem convergência, eu vou impor uma variação ciclônica nessa circulação, tá? O último termo aqui é a variação, né, de beta, o termo do efeito beta, que nada mais é do que a variação que existe, o termo que leva em conta a variação que a gente observa ao movimentar essa circulação no sentido norte-sul, tá? Então, esse termo do efeito beta, se a parcela estiver se movendo para norte, isso vai gerar circulação anticiclônica. E se ela estiver se movendo para sul, ela vai gerar circulação ciclônica. Veja, ela já existe. O que eu estou fazendo é tentar mudar a variação no sentido ou no outro, né? Vamos supor que eu tenho uma circulação que é ciclônica e o termo é anticiclônico, o que ele vai fazer? Ele vai atuar no sentido de eliminar essa circulação, ela vai zerar e aí ela inverte o sentido, tá? É isso que vai acontecer. E se ela já está no mesmo sentido da força, ela vai ser intensificada. É isso que vai acontecer. Então, eu posso escrever essa equação dessa forma, né? Então, a circulação é o termo solenoide aqui, a composição da divergência com o termo beta, tá? Os dois estão compostos aqui dentro desse termo. Se a gente considera que a circulação, né, devido à rotação da Terra em torno do eixo, eu vou chamar de CE, tá? E é o eixo. E aplicar aqui o teorema de Stokes para um vetor velocidade aqui, que é o VE, que é igual. O que é o vetor V? É a velocidade angular, é o produto entre a velocidade angular e o vetor posição R, tá? Então, eu tenho a rotação da Terra, a Terra está girando, e em cada ponto, né, de latitude, eu tenho um vetor que aponta, tá? Da origem até aquela latitude. Então, o vetor posição que a gente está chamando de R.
Então, nesse caso, a circulação é VDL, né? Então, aqui, nesse caso específico, eu só chamei de CE, em vez de chamar de C, a circulação é VDL, que eu posso escrever usando o teorema de Stokes, transformar essa integral de superfície, de linha, numa integral de superfície, tá? E escrever dessa forma. Esse A aqui, então, seria a área fechada, né, pelo contorno. Estou escolhendo um contorno que eu vou deslocar hemisfericamente, tá? Vou trazer de uma posição mais a norte para uma posição mais ao sul. Eu tenho um desenho aqui para mostrar isso. Mas eu vou aplicar uma identidade vetorial, tá? Você acha naquelas tabelas de integrais, né, da coleção Schaum, por exemplo, mas isso é uma identidade vetorial. Eu posso escrever esse V externo VE como V, o externo, que é o ômega R, é o vetor E, né? Que coincide com o raio da Terra, no caso do planeta. Tá? Então, substituir aqui o R por Rão, que é o raio da Terra, né? Porque o vetor posição ele aponta do centro da Terra para a superfície. Então, ele é sempre igual ao raio da Terra. Então, vou considerar um raio médio. A identidade vetorial é essa aqui, na verdade. Ó. Esse duplo produto vetorial eu posso escrever dessa forma. Tá? Que resulta aqui, né? Nessa expressão 2ômega, duas vezes a rotação, a velocidade de rotação da Terra. Então, ó, o rotacional do vento é igual a duas vezes a velocidade de rotação da Terra. Vou usar essa identidade vetorial ali. Então, onde tem aqui o rotacional de V, interno N, isso aqui vai ser exatamente igual a esse N, né, é seno de φ, tá? É o seno de φ. Ele vai ser igual, então a gente viu que isso é 2ômega. Então, 2ômega seno φ. O que é 2ômega seno φ? É exatamente o parâmetro de Coriolis. 2ômega seno φ é o que eu chamo de parâmetro de Coriolis. Então, desse modo, a gente consegue escrever a circulação, né, na Terra em rotação da seguinte forma. Eu vou escrever essa circulação como 2ômega seno φ vezes o A, tá? Fiz a integração. Então, veja, por que eu apliquei o rotacional? Justamente para poder facilitar essa integração aqui, né? E o resultado disso vai ser 2ômega AE, onde esse AE é a área projetada no equador, tá? Em qualquer lugar é a área projetada no equador, no plano equatorial. Então, é mais ou menos assim, ó. Imagina que eu estou num hemisfério aqui, vamos considerar como padrão na nossa cabeça, que isso é o hemisfério norte. Mas imagina que eu tenho uma célula, um anel fechado aqui, que tem uma circulação, né, que é o CE, que a gente está chamando de CE. E ele tem uma determinada área A. A projeção dessa área no plano equatorial é o AE. Tá? Simplesmente, lá, aquela circulação ela pode estar um pouco inclinada. Quando eu projeto no solo, ela vai ficar plana. Tá? No solo, não. No plano equatorial, ela fica planificada. Tá? Então, é essa situação que a gente está analisando. E esse N aqui é anormal, né? Que depende da latitude, tá certo? É anormal em cada ponto de latitude, é o seno de φ. Dessa maneira, a gente pode escrever a circulação relativa, né? Dessa forma aqui, ó. O que é a circulação relativa? Eu vou pegar a diferença entre a circulação naquele ponto e comparar aqui com a circulação desse anel aqui com esse anel. A diferença é a que a gente chama de circulação relativa. No ponto A, eu tenho a circulação A, menos a circulação aqui no plano equatorial, que eu estou chamando de CE. Então, eu tenho esse termo, CA menos 2ômega AE. Tá? Então, o resultado fica assim. Ó. Eita. Variação da circulação vai ser o termo aqui solenoide, e o termo lá de variação com a latitude vai ficar escrito dessa forma aqui, usando esses artifícios que eu falei antes, né? Para o fluido barotrópico,
tá? Essa expressão aqui ela vai ser integrada seguindo, né, o movimento de um estado inicial 1 para um estado final 2, de tal forma que, né, então eu vou pegar aqui do estado 2 para um estado inicial 1, a diferença entre os dois. É a diferença né, da área entre os dois. Então eu tenho aqui a área 2 vezes o seno da latitude, menos a área 1 vezes o seno da latitude que ele estava, vezes os 2 ômega que já estavam ali na expressão. Essa expressão, então, ela vai indicar que num fluido barotrópico, a circulação relativa, né, para esse circuito de partículas, vai ser modificada por duas, né, tanto pela mudança de área, por dois aspectos, né? Uma é a mudança de área e a outra é a mudança da latitude. Então veja que interessante, isso é importante. Lembra que a gente viu que o teorema de Kelvin mostrava que a variação da circulação é igual a zero, certo? Isso não quer dizer que não haja modificação nessa circulação. Quer dizer que no conjunto ela é igual a zero. E o que eu estou mostrando aqui para vocês nesse exemplo é que eu posso ter variações que se compensam. Então, aqui, nesse caso, a gente tem duas contribuições, área e latitude. Se muda a área, muda a latitude. E uma compensa a outra. De tal forma que, no final, quando eu calculo isso, né, essa variação no fluido barotrópico, tem que dar zero. Não significa que essa circulação não muda. O que vai acontecer, então? À medida que eu mudo de latitude, eu tenho que mudar a área da circulação. Certo? Se eu aumento a latitude, eu tenho que diminuir a área. Se eu diminuo a latitude, eu tenho que aumentar a área. Então, uma coisa tem que compensar a outra. Mas a derivada total é zero. Um outro exemplo, e aí eu prestei muita atenção nesse exemplo aqui, porque ele é uma aplicação bem legal do teorema, num caso que a gente vai tratar muito aqui, que é a questão da brisa marítima. Então, aqui a gente tem uma figurinha mostrando o seguinte, imagina que eu tenho terra, aqui, continente, e tenho o oceano. Essas superfícies aqui indicam as superfícies de densidade, essas pontilhadas, tá? E eu tenho aqui uma determinada temperatura média no oceano e uma temperatura média no continente, tá? E dois níveis de pressão. Primeiro aqui embaixo eu estou chamando de P0 e um outro aqui em cima que eu estou chamando de P1. A espessura, que é a distância entre P0 e P1, é maior aqui no continente do que aqui no oceano. Isso tem uma implicação muito grande, tá? Mas vamos lá. Depois a gente vai falar mais disso. Bom, vamos aplicar então aqui esse conceito de circulação, né? Então aqui nessa figura, a gente tem aqui o contorno fechado, que é a linha sólida, que é essa parte aqui, né? É o looping, né? É a circulação sobre a qual a gente está interessado. Essas linhas pontilhadas indicam linhas de densidade constante. Então, esse ambiente aqui é baroclínico, certo? Eu tenho densidade cruzando as isolinhas de pressão, ambiente baroclínico. Se a gente pegar a equação de variação da circulação, então a gente tem nesse caso, e o que eu fiz aqui? Vamos pegar uma situação, então, que a rotação da Terra é desprezível. Por que é desprezível? Escala de tempo. Tá? Porque o momento de formação ali da brisa é muito curto. Então, eu posso desprezar o Coriolis, considerando que a dimensão horizontal e a escala de tempo do fenômeno são pequenos, então não dá tempo para o Coriolis atuar aqui nessa parcela. Veja que para eu assumir essa hipótese, eu estou falando da brisa confinada ali na região de origem da brisa, tá? Na fronteira Terra-Oceano. Tem que estar ali naquela fronteira. Se a brisa começa a se afastar demais da linha de costa, já não vale mais, aí o Coriolis já começa a atuar. Mas vamos considerar essa situação bem simples, que é uma situação só para a gente ter uma ideia de como é que a gente aplica, né, essa circulação.
Então, veja, o termo de Coriolis foi embora, a gente sabe que o geopotencial foi para o espaço, sobrou esse termo aqui. Como a gente está num ambiente baroclínico, eu não posso eliminar esse termo aqui, ele não é zero. A variação, vai haver uma variação na circulação, né? Vou pegar a lei dos gases. A gente sabe que da lei dos gases, PV é nRT, ou posso escrever P é igual a ρ é RT, tá? Vou manipular isso de tal forma, vou escrever que 1 sobre ρ vai ser igual a RT sobre P. Por quê? Porque eu tenho aqui na expressão dP dividido por ρ. Então é 1 sobre ρ. Então vou pegar isso e vou substituir esse valor aqui, 1 sobre ρ, por RT sobre P, e vou jogar aqui nessa equação. Então, se eu fizer isso, dC dt é menos a integral fechada de 1 sobre ρ dP, vou substituir 1 sobre ρ por RT sobre P, então vou ficar com a integral fechada de RT dP sobre P. Só que dP sobre P é a diferencial do ln de P, né? E agora, o que a gente vai fazer? Então, dC dt ficou como sendo RT dln de P. Muito bem. Estou escrevendo a circulação agora em termos da equação de estado, né? Estou usando aqui a constante dos gases e a temperatura. Isso é constante, poderia tirar aqui da integral, mas eu tenho diferenças de temperatura aqui entre as duas camadas. Outra coisa, eu tenho variação, essa integral, ela vai pegar, então a diferencial aqui, ρ e t, r e t aqui, não depende da integral, né? Mas eu tenho a diferencial do ln de P. Então eu vou pegar um ponto menos o outro. Num mesmo nível de pressão, eu vou pegar o ponto e o outro ponto é o mesmo ponto, então isso é zero. Essa composição aqui, essa parte da integral, que eu vou separar em 4 pedaços, eu vou integrar esse ramo, esse ramo, esse ramo e esse ramo aqui. Vou dividir essa integral em 4 partes. 2 partes vão para o espaço. Por quê? Porque aqui o dln de P é zero. Ó. Tanto nesse ramo aqui como nesse, esse dln de P é zero. Então sobra a integral nesse ramo aqui e nesse ramo aqui. Tá? Com isso, então, a taxa resultante, né, do aumento da circulação vai ser isso aqui, ó. dCA dt vai ser igual. Aqui já simplifiquei, né? Já coloquei os dois termos, né? Vai ser um menos o outro. O ln de P0 menos P1 é igual ao ln de P0 sobre P1. Né? Aliás, o ln de P0 menos o ln de P1 é igual ao ln de P0 sobre P1. Né? Vezes a diferença de temperatura, T2 menos T1. Isso aqui vai ser maior que zero. Né? Então, eu vou ter circulação positiva aí nesse caso. Muito bem. Se eu tomar V como sendo a velocidade tangencial, a velocidade, né, aqui dessa circulação, como é que eu calculo isso? Né? Só eu dividir pelo perímetro. Qual que é o perímetro? O perímetro vai ser o quê? Eu tenho a altura H aqui, que eu vou aproximar que é a mesma para os dois ramos, e tenho o comprimento L. Então, H mais L, 2 vezes isso, me dá o perímetro. Então, se eu dividir a circulação pelo perímetro, eu tenho a velocidade. Vou fazer isso. Então, ó, se eu pegar isso aqui e dividir pelo perímetro, eu tenho a velocidade aqui substituída nessa expressão. Tá? Muito bem. Vamos jogar valores aí nesse negócio. Vamos assumir alguns valores. Vamos considerar, por exemplo, P0, que é a pressão aqui próxima à superfície, igual a 1000 HPa, um P1 de 900 HPa, e vamos considerar uma diferença de temperatura típica aí dessa circulação de brisa, que é de 10 graus, tá? Entre o ramo lá no oceano e o ramo no continente. Se a gente assumir que esse L é 20 km, isso é importante depois para a gente definir grade e modelo, hein? 20 km, ó, tá? Extensão dessa célula de circulação. E que essa altura aqui é da ordem de 1 km, então tem um H de 1 km. A gente vai obter uma aceleração igual a 7 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então essa vai ser a taxa de variação, a aceleração
que essa circulação vai sofrer, né, nessa condição aqui. Tá? Então, aí se você quiser saber qual é a velocidade da circulação, basta você aplicar isso no tempo, né? Tá certo? Então, essa é uma maneira de você aplicar o teorema da circulação aí. Então, se a gente tivesse uma condição sem atrito, isso vai produzir, a cada hora, uma velocidade de 25 metros por segundo. Se a cada hora aumenta a circulação em 20 metros por segundo, depois de 3 horas, qual seria a velocidade do vento nessa célula de circulação? Assumindo que a cada hora aumenta em 25 metros por segundo. 3 vezes 25 dá 75. A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: isso acontece? Isso daria uma velocidade de 270 km por hora. Em brisa, não. E aí? Então essa teoria aqui está toda errada. Está toda furada? Não, a teoria não está errada. Tá? Não tem erro nenhum na teoria. O que acontece? O que acontece é o seguinte: veja qual é o objetivo. Isso se a coisa permanecesse constante, assim, funcionando, né? Qual é o processo que está acontecendo e que impede que essa velocidade atinja 25 metros por segundo? Então, vamos pensar, por que a circulação surgiu, para começo de conversa? Por que a circulação apareceu? A circulação apareceu para eliminar o gradiente, tá? Então, se o gradiente térmico fosse mantido, obviamente você ia intensificar isso aí, tá? Mas qual é o objetivo da brisa? Eliminar o gradiente. Então, por que isso não acontece? Porque quando eu trago o ar do oceano para o continente, tá? O oceano para o continente, eu trago o ar frio do oceano para o continente. Com isso, eu resfrio, eu diminuo aquele gradiente. Uma outra coisa, com o passar do tempo, essa célula de circulação que estava sendo confinada ali na região né, da costa, tá? Que estava confinada na região da costa, começa a crescer. Então ela vai aumentando as suas dimensões. Então esse número vai mudando com o tempo, eu vou aumentando esse perímetro. Esse perímetro não é o mesmo. Então eu tenho dois efeitos. Primeiro, eu tenho mudança no perímetro, e outro, eu tenho variação no gradiente. Porque a circulação surgiu para eliminar o gradiente, não para deixar ele intenso. Tá? Eu trago umidade, trago ar mais frio, e com isso, trazendo a umidade do mar para o continente, trazendo o ar mais frio para o continente, eu reduzo o gradiente de temperatura. Esse é o objetivo da circulação, em primeiro lugar, por isso que ela foi criada. E ela foi criada para destruir a fonte, que é o gradiente térmico. Então, na realidade, com o aumento da velocidade, a gente tem um aumento na força de atrito, também vai reduzir a taxa de aceleração, e a advecção de temperatura, que vai reduzir o contraste. Então, um balanço, né, obtido entre energia cinética aí pelos solenoides, né, e a dissipação por atrito. Então, tem as duas coisas, atuando de tal forma que não há essa intensificação, como foi colocado nesse exemplo bem simplificado aqui que o Holton apresenta. Então isso é importante, a circulação ela surge para eliminar gradiente. Ela não vai ficar durando por muito tempo. Eu vou ter um momento em que ela está intensa ali, mas a partir do momento que ela foi criada, o objetivo dela é se autodestruir. Como que ela faz isso? Destruindo o gradiente térmico, tá? Ou deslocando também esse gradiente térmico, que é o que acontece na circulação de brisa. Ela começa ali no oceano e depois ela se desloca, né? Então, qual que é o gradiente? Eu tinha um gradiente aqui nessa região, trouxe ar daqui para cá, eliminei o gradiente. Só que agora eu tenho o gradiente nessa nova posição. Então, agora eu trago ar daqui para cá, desloco o gradiente para lá, jogo o ar para lá, desloco. Esse é o mecanismo de propagação da brisa. É por isso que a brisa se propaga, mas não mais como brisa, ela se propaga com uma linha de estabilidade. Ela sempre joga o gradiente para frente, e cada vez esse gradiente é menor.
porque ela está trazendo o ar frio, tá certo? E, ao mesmo tempo, esse ar frio está sendo aquecido, né? Ele está resfriando, mas ele também está diminuindo a intensidade dele. Não é o mesmo ar. Quanto mais distante eu estiver da costa, mais quente vai ser esse ar, de tal forma que uma hora vai acabar esse gradiente com um novo limite aí.